Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Maranhos, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos ver nesta aula? Acompanhe aí comigo o objeto de conhecimento. Conhecimento de obras literárias das literaturas brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana. O nosso detalhamento: análise literária de obras das literaturas brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana para a elaboração de crítica literária embasada nos conhecimentos de estruturas de composição textual, estilos de época, estilo pessoal e aspectos discursivos dos diferentes gêneros textuais, utilizando as diferentes linguagens e práticas culturais, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias dentro de princípios e valores fundamentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos. Então, vamos à nossa aula? Então, gente, vamos falar de literatura indígena e para isso eu trago um texto a fim de que nós façamos a leitura. Acompanhem comigo. Olha o que diz: Ao redor da fogueira. Então, nós temos o título, pela estrutura a gente já consegue perceber que é um poema. Olha o que ele nos diz: Estamos aqui, apesar dos tempos sombrios. O que será que são tempos sombrios, hein? Aqui estamos pelo direito de ser diferente e viver. Então, essa pessoa que está falando aí dentro do poema está dizendo que estão aqui, mas esse estar aqui é uma luta pelo fato de serem diferentes e até pelo fato de viver. Então, indica uma causa aí pela qual essas pessoas estão aqui. Porque somos iguais nas diferenças. A gente já vai entender isso. Continuando, o tempo desaba, mas estamos aqui do nosso jeito. Imagine há quanto tempo, há séculos sobrevivemos em meio à intromissão de outros valores. Nós temos um texto aí de uma autora indígena chamada Graça Graúna. Então vamos só entender o contexto do poema para depois nós falarmos um pouquinho da autora, né? Se nós voltarmos ao início do texto, nós perceberemos que é uma declamação de uma resistência, basicamente. Nós estamos aqui, mas estamos aqui tentando mostrar que nós somos diferentes, porque com a intromissão de outros valores, ou seja, devido a todo o processo de colonização que esses povos originários indígenas viveram, não é, gente? Eles basicamente tiveram os seus valores culturais apagados. Afinal, quando chegaram aqui, tentaram colonizar. E nesse momento da colonização, o que os portugueses fizeram? Apagaram todos os valores culturais e impuseram os seus valores, não é? Tanto que eles pararam de falar a língua tupi para falar de fato o português. Inclusive um padre à época que estava catequizando os povos originários fez o que? Olha, vocês a partir de agora precisam falar português. Então a gente vai começar a fazer o processo de catequização, mas a fim de que vocês falem o português e que haja essa comunicação com os portugueses. Então é por isso que a autora está a todo tempo dizendo que estamos aqui, nós estamos vivos, tentando mostrar os nossos valores que foram apagados aí no decorrer do tempo. Até hoje, né, gente, nós percebemos aí que os indígenas sempre ficam à margem, sempre tentam apagar esses valores, dizendo que, mas não é o valor português, o valor europeu. Nós até dizemos que isso é uma visão eurocêntrica, né, de que só os brancos, de que só os portugueses, sobretudo, têm a sua cultura, né, e que os indígenas não têm, o que é um erro aí, inclusive conceitual a respeito dos valores indígenas. Então, basicamente é isso que a autora está falando, por isso que o título é Ao Redor da Fogueira, né? Inclusive é um dos atos aí de cultura desses povos originários. Agora vamos saber quem é a Graça, não é? A nossa autora aí. Então acompanhem comigo um pouquinho aí da biografia da autora. Veja. Graça Graúna é uma escritora indígena brasileira e professora universitária na Universidade Federal de Pernambuco. Nasceu em 1948 na cidade de São José do Campestre, lá no Rio Grande do Norte.
desde a adolescência gosta de escrever, o que a levou à Faculdade de Letras na Universidade Federal de Pernambuco. Então, gente, ela é basicamente da mesma área que eu, porque eu também fiz letras, não é? Continuando, fez mestrado e doutorado a respeito de mitos indígenas na literatura infantil. Em paralelo a seus estudos de pós-graduação, produziu e publicou todos esses livros que estão destacados aí, né? O Canto Mestizo e Tessituras da Terra. Posteriormente, escreveu juntamente com a poesia, crônicas e ensaios. Vocês já vão entender quais são esses dois gêneros aí, ok? Nós temos o Tear da Palavra, Flor da Mata, além do livro Criaturas de Nanderu. Continuando, em 2013, traduziu obras para a editora FTD dos livros de conto indígena da América Latina. O Coelho e a Raposa, de determinado povo aí, não é? Como vocês podem visualizar. O Sapo e o Deus da Chuva, de outro povo. E o Baak, né? Que é o povo maia. Então, gente, a nossa autora aí, não é? Graça Graon, né? É uma professora universitária lá em Pernambuco. E, em paralelo a isso, é também o que? Escritora. Ela é professora e escritora ao mesmo tempo. Tanto que ela fez algumas produções de poemas, como vocês conseguiram visualizar o primeiro aí que nós lemos, mas também ela fez o quê? Escrita de crônicas, que são histórias. E se vocês perceberem, foram histórias de mitos indígenas, tanto que ela trabalha isso tanto no mestrado quanto no doutorado dela, que são 2 passos depois da graduação, ok? E ela se volta para a literatura infantil no que tange aos mitos indígenas. E ela também escreveu ensaios, né? Ensaios são análises de obras, então também ela fez isso. Além disso, ela fez tradução, não é, de alguns livros aí de povos específicos. Então essa é a nossa primeira autora da literatura indígena, beleza? Agora nós temos mais um texto para nós conhecermos outra pessoa aí também que é autor ou autora, a gente já vai descobrir a respeito da literatura indígena. Acompanhem aí. Eu sou Macuxi, filha de Macunaíma. Se nós pensarmos, esse nome também já apareceu na literatura brasileira com outro autor, que foi Mário de Andrade, não é? Com o livro Macunaíma. Então, também é uma temática indígena nesse livro, e aí a gente percebe que essa autora também traz essa temática, porque afinal ela é indígena, a gente já vai conhecê-la. Então, olha o que ela diz. Um dia minha mãe decidiu me criar mulher, e criou lá na década de 1990, bem certinho. Então ela começa falando que a mãe dela fez a criação de mulher mesmo, mulher corajosa. Pelo menos é essa ideia que nós temos quando ela fala minha mãe decidiu me criar mulher, não é? Decidiu, porém, que minha língua não seria nem o macuxi, como de minha ancestral. Então a gente já começa a perceber que a pessoa que escreveu aí o texto queria que a língua dela fosse a sua língua mãe, digamos assim, a língua de seus ancestrais. Mas a mãe dela disse, ó, a sua língua não será essa. Então a gente já começa a perceber uma divergência aí em relação ao que a autora de fato deseja. Aí também ela fala, ó, não vai ser a minha língua, a língua do meu ancestral, nem o inglês dos britânicos, mas o português. Então a gente já começa a voltar para aquela ideia que eu falei lá no início a respeito da visão eurocêntrica. E tanto que se nós pensarmos hoje, né, quando falam, não sei se vocês já visualizaram alguns indígenas no Instagram, as pessoas comentam, mas essa não é a nossa língua é o português. E na verdade não, gente, isso é um erro conceitual, como eu já havia dito. Eu não quis não, né? Então, ela diz aí que a mãe tentou fazer uma situação de imposição, olha, sua língua será essa, mas a autora diz, não, eu não quero saber disso, eu não quero essa língua que você está propondo aí. Então, resolvi criar a minha própria. Continuando, como não posso fugir do verbo que me formou, juntei minhas 2 línguas para contar uma história. O inglesi e o macuxês. Porque é certo que o mundo precisa ser criado todos os dias. Mais uma frase aí de resistência, a gente já vai entender o porquê. E é transformando, minhas palavras que apresento minha voz nas páginas adiante. Nós temos aí a Julie Trudoir, do Rico,
é uma autora também da literatura indígena e perceba que também, assim como a Graça, é a todo instante um poema de resistência, porque a mãe tenta dizer, olha, essa não é a sua língua, você precisa aprender o português. Aí a autora diz, não, a minha língua é a língua do meu ancestral. Então, para não, digamos assim, desobedecer a mãe, mas também para não largar o seu desejo, ela decide unir as duas línguas, tanto que ela cria aí o Inglesi e o Macuxi, não é? O Macuxês, perdão. E aí, nesse momento, ela também fala, ó, porque é certo que o mundo precisa ser criado todos os dias. E se a gente pensar na luta que os indígenas têm, de fato, gente, todos os dias eles precisam provar que a cultura deles é aquela, que eles têm valores, que eles não precisam, basicamente, ficar se comparando com a cultura eurocêntrica. Então, a gente consegue perceber aí realmente uma voz de resistência. E depois ela finaliza, e é transformando minhas palavras que apresento minha voz, ela falando no caso, né, nas páginas adiante. Ou seja, agora eu vou provar de fato quem eu sou. Perceba aí que realmente é uma fala de resistência, tá bom? Então agora vamos conhecer a nossa autora. Vejam aí comigo, essa é a Julie Trudoado Rico. Olha o que diz, é uma escritora indígena brasileira e pós-doutoranda na Universidade Federal de Roraima, próximo basicamente ao Amazonas, não é? Nasceu em Guajará-Mirim, Rondônia. Se vocês não sabem, só uma curiosidade mesmo, essa cidade faz ali basicamente fronteira com o país Bolívia, tá bom? Escreveu e publicou as obras Eu Sou Macuxi e Outras Histórias. Aí nós temos ali indicando basicamente o ano, não é? Tempo de Retomada, também indicando o ano e a editora. E depois nós temos a outra obra, Originárias, vamos ver qual é a continuação, uma antologia feminina de literatura indígena. Aí nós temos também a editora e o ano publicado. Ela tem um canal no YouTube, eu acho que é do dia a dia de vocês, o YouTube, não é? O qual é intitulado Literatura Indígena Contemporânea. Então nós temos mais uma autora aí da literatura indígena. Hoje ela é pós-doutoranda, como vocês viram aí, né, na universidade. E ela também trabalha com temas voltados para a literatura indígena. Afinal, como ela já bem disse no texto, eu estou aqui para apresentar a minha voz, a minha cultura. Então, todo esse processo do doutoramento dela se volta para isso. Além desse fato, ela trabalha nas redes sociais, sobretudo com o YouTube, para fazer essas publicações e talvez até, gente, espalhar, porque afinal o objetivo do YouTube é que você espalhe o seu conteúdo, né? Então ela tem esse trabalho lá para falar da literatura também indígena, ok? Agora vejamos o nosso próximo texto. Olha o que diz aí o nosso próximo texto. O homem que roubava horas. Já começo dizendo que não é qualquer homem, é o homem que roubava horas. Mas como assim, professora? A gente vai entender agora com o texto. Todas essas opiniões contrárias eram porque o homem tinha um estranho hábito. Ele roubava horas. Como assim? Não se sabe direito. Ele roubava a pressa das pessoas. Então, o tempo que está sendo roubado aí é a pressa das pessoas. Mas como assim se rouba a pressa das pessoas? É isso que ele vai falar agora. A praça estava cheia quando o homem falou: eu roubo as horas para lhes dar tempo. Tempo de aprender a usar o tempo. Nossa, parece um tanto confuso, mas a gente já vai compreender. Continuando. Quem tem hora, não tem tempo. Tempo de olhar o tempo. Será que vai chover? Será que as flores já abriram? Como será o arco-íris? Qual a cor dos olhos dos meus amados? Temos tempo para isso? Não. Isso ocupa muitas horas. Então agora a gente compreende por que quer dizer, né, o homem que roubava horas. É importante dizer, né, que quando ele faz esse diálogo é justamente para instigar você, leitor, a se analisar de que realmente, nossa, eu estou fazendo qualquer outra coisa com o meu tempo e não apreciando as coisas mais minuciosas que existem no mundo. Mas a gente já vai voltar à análise desse texto, vamos só continuar. E tocamos nossas vidas, olhando os relógios que marcam as horas de nossas vidas. E esquecemos de marcar nossas vidas no tempo. Então nós temos aí um texto de Daniel Munduruku, que também é um autor indígena. Então vamos só voltar ao texto para entender o que ele quer dizer de fato. O nosso querido Daniel, ele já se volta para uma análise mais
né, mais para dentro, de que as pessoas fazem situações nas suas vidas sem perceber, por exemplo, é o caso desse texto, que o tempo passa. Não é? O tempo vai e as pessoas estão preocupadas. Nossa, eu preciso trabalhar, eu preciso estar tal hora no trabalho, eu preciso fazer isso, eu tenho que me preocupar com tal coisa, mas se esquecem de quê? De aproveitar as coisas simples. Tanto que ele fala, né, por meio das perguntas, será que vai chover? Quem é que fica se importando com isso? Se eu tenho um trabalho muito importante, eu vou ficar lá, nossa, espera aí que eu vou olhar o tempo agora para ver se vai chover. Ninguém faz isso. Eu acho que não. Se você tem preocupação com outras coisas, raramente você vai fazer isso. Raramente as pessoas analisam as coisas que tem ao seu redor, por exemplo, o arco-íris, não é as flores que se abrem ali na primavera, embora no Amazonas a gente não tenha a primavera de fato, né, uma estação ali certinha como em outros lugares do mundo, mas existe um momento ali em que as flores aparecem, não é? Então as pessoas não se preocupam com isso, querem fazer tudo o que tem de fazer na sua vida, mas sem se preocupar com as coisas mais simples da vida, beleza? Então basicamente é isso que o texto quer dizer, tá bom? Agora a gente vai conhecer um pouquinho do Daniel. Acompanhe aí a biografia de Daniel. Olha o que diz. É um escritor indígena brasileiro e professor. Graduado em filosofia e tem licenciatura em história e psicologia. Além disso, tem mestrado e doutorado em educação pela USP, que é a Universidade de São Paulo, e pós-doutorado em linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Continuando, nasceu em 1964 na cidade de Belém, Pará, bem aqui, como dizem, não é? Produziu e publicou 56 livros, os quais lhe trouxeram prêmios nacionais e internacionais, como Histórias de Índio, Coisas de Índio e As Serpentes que Roubaram a Noite. Então, só para nós falarmos um pouquinho aqui de Daniel, talvez ele seja o autor que mais se destaque dentre todos que eu vou citar hoje, justamente porque ele teve prêmios, tanto nacionais quanto internacionais. Ele é um autor bastante conhecido e reconhecido dentro do Senado Federal, enfim, todas essas organizações que trabalham com as políticas indígenas, não é? Então, nós vamos ter esse reconhecimento aí para o Daniel. Diferentemente de outros autores, talvez, por exemplo, vocês nem conheciam o Daniel, mas agora já conhecem. Quem dirá os outros, não é? Então, esse processo de conhecer a literatura indígena está acontecendo aos poucos e possivelmente daqui a alguns anos todos esses autores serão conhecidos. Eu tenho certeza disso, tá bom? Agora eu quero mostrar uma outra obra a vocês, vejam aí. Nós vamos ter o Saci Verdadeiro, de Olívio Jecupé. Nossa, professora, nem sabia que esse livro e essa obra existem. Pois é, se vocês quiserem ter o acesso, como é uma história ali com vários desenhos, então fica aí o QR Code para vocês acessarem, né, e saber como que a obra funciona e a respeito do que basicamente vai falar, tá bom? Porque é uma sequência de histórias ali em forma de pintura, então é interessante que vocês acessem o QR Code. Mas vamos conhecer o nosso Olívio Jecupé. Olha o que diz a respeito dele. É um escritor indígena brasileiro, ingressou na USP para cursar filosofia, mas não conseguiu concluir o curso. Então, nós temos aí o nascimento dele, que é em 1965, na cidade de Novo Itacolomi, Paraná. Contudo, atualmente mora em São Paulo. Continuando, escreveu e publicou 22 livros, alguns deles Ajuda do Saci, Tecoa, Conhecendo uma Aldeia Indígena e Arandu, o Cão Falante. Então, nós temos aí algumas obras de Olívio. E vale dizer, antes de eu avançar aí para as demais obras e autores, que todos eles se voltam ali ou para a filosofia, ou para a psicologia, ou para as letras, não é? Justamente, gente, porque todas essas áreas de conhecimento têm uma relação ali. Quando eu falo, por exemplo, de letras, eu vou lembrar que existe o processo de variação linguística, que está o quê? Esse processo relacionado com as próprias línguas deles, não é? Então, assim, não tem, por exemplo, só o tupi, existem outras variedades linguísticas, não é? Então, eles se voltam justamente para isso, trabalham, né, com todas essas ciências, justamente para mostrar, gente, o trabalho que existe ali no meio indígena. Por exemplo, a Julie, né, trabalha com a literatura mesmo, o doutorado dela, todo o processo de doutorado, assim como de Graça Graúna, se volta aí para a questão mesmo da literatura indígena, beleza? Então, se vocês perceberem,
tudo que eles fazem tem uma relação com a sua própria vivência, beleza? Acompanhem aí comigo outra obra, vejam aí, Contos da Floresta. Nós temos aí essa edição, não é? Que é do autor Iaguaré Yaman. A gente já vai conhecê-lo, né? Então, a mesma situação do livro anterior, da obra anterior, vocês podem acessar por meio do QR Code, não é? Pelo fato de ter muita imagem e pelo fato de ser uma sequência de histórias por meio de imagens, é interessante que vocês acessem, porque nós não conseguiríamos fazer esse processo aqui na aula, beleza? Então, como é uma sequência dessas histórias por meio de imagens, é legal que vocês acessem o QR Code. Combinado? Então, vamos conhecer o nosso autor aí. Olha o que diz. Iaguaré Yaman é escritor indígena brasileiro. Além de professor, geógrafo formado pela Universidade de Santo Amaro e artista plástico. Nasceu em Nova Olinda do Norte, Amazonas. Olha, eu acho que é um local conhecido aí para quem é do Amazonas. Como dizem, bem aqui. Porém, atualmente mora em Parintins. Olha aí, ó, quem é de Parintins, se você é do Amazonas, por exemplo, e mora em Parintins, você já sabe que nós temos um autor aí desse local, não é? Publicou mais de 30 livros infantis, continuando. Entre eles estão Os Olhos do Jaguar, Corcazinho Amarelo e Contos da Floresta. Então, talvez o nosso querido, né, Yaman seja o menos conhecido, porque agora que ele entrou nesse fato aí literário, de fato, né, de escrita, então agora que ele realmente está começando esse processo de produzir livros, produzir obras para editoras de grande nome, ok? Então talvez seja o menos conhecido. Diferentemente de outros aí que já tiveram livros publicados em editoras de grande nome, beleza? Mas agora eu quero que vocês reflitam comigo uma situação a respeito da literatura indígena. A gente vai fazer a leitura de um trecho agora, mas eu quero que depois vocês reflitam comigo alguns processos históricos e culturais. Acompanhe aí comigo, olha o que diz. Nesse aspecto, o que conhecemos como literatura indígena hoje é mais que um puro conceito de manifestação literária. Então, vamos só pegar essa parte aí, ó. O que nós conhecemos como literatura indígena hoje é mais que um puro conceito de manifestação literária, ou seja, não é só um processo de escrita. Eu vou já aprofundar essa ideia aí. É um intercâmbio cultural desde o suporte de registro do conhecimento e preservação da memória. Então, a literatura aí não vai servir só para mostrar que existem autores da literatura indígena ou que existem obras da literatura indígena. É um processo de intercâmbio cultural. A gente já vai entender o que essa palavra significa, beleza? É um registro de quê, gente? De todas as situações de cultura que existe ali naquele processo em que os indígenas vivem, ok? Além disso, serve para a preservação da memória. E também as perspectivas intelectuais de vivências, ou seja, serve todo esse processo de obra para registrar o quê? As vivências que foram e ainda são negligenciadas e subestimadas ao longo do processo civilizatório. Então, nós temos aí um trecho de um artigo que foi escrito a respeito de literatura indígena, e é justamente isso, meu povo. A questão da literatura indígena não é só dizer, olha, existe autor da literatura indígena, existe obra da literatura indígena. Não é só para isso que serve todo esse processo de escrita, mas justamente para fazer esse intercâmbio. O que é intercâmbio? É essa troca. Então, quando eles começam a fazer as publicações, é para dizer, olha, entre a minha cultura, né, que nós costumamos dizer eurocêntrica, que nem é a nossa cultura de fato, foi nos exposta como cultura, não é? Mas entre esse processo da cultura que vem lá dos europeus e a cultura indígena, que já estava presente aqui, gente, na verdade os indígenas já estavam presentes até mesmo antes de os portugueses chegarem, não é? Então, quando eu faço a escrita dessas obras, é justamente essa relação, esse casamento entre o mundo, que nós chamamos de ocidental, e os povos ali originários indígenas. Além disso, eles escrevem mesmo para registrar todo o processo que eles vivenciam.
a própria situação dos mitos indígenas, né, que foram se perdendo devido ao processo civilizatório. Os portugueses realmente tentaram apagar toda essa história, então está aí a importância de hoje existir autor da literatura indígena para registrar, por exemplo, os mitos, registrar as vivências, porque, gente, eles têm muitas vivências e que talvez sejam muito diferentes das nossas vivências, né? Então é importante entender esse lado também, esse processo. E serve como preservação de memória, afinal, nós temos como cultura base, como cultura lá do início, a cultura indígena, gente. Então serve como preservação da memória. Além disso, eu acredito que a literatura indígena também é uma forma de resistência para dizer assim, olha, nós estamos aqui, nós não morremos, nós estamos vivos para dizer que a nossa cultura existe, que nós estamos vivos e que nós queremos registrar todo esse processo. Beleza? Então, para isso nós temos a nossa literatura aí indígena. Vamos só fazer agora uma síntese a respeito do que nós vimos. Acompanhe aí comigo. Então, nós vimos primeiramente Graça Graúna, lembrando que essa autora, não é além de escritora, professora lá na Universidade de Pernambuco, e ela vai escrever textos diversos, sobretudo aqueles que se voltam para a literatura infantil, beleza? Então, nossa autora aí como primeira tem todas essas características. Depois nós vamos ter a nossa Trudoado Rico, ou a Julie Trudoado Rico. Ela é mais jovem dentre todos que foram apresentados, não é? E ela vai se voltar, de fato, também para a literatura indígena, afinal ela é uma autora indígena. Tem o processo de doutoramento e pós-doutorado, tudo para isso. Só que a diferença, por exemplo, entre ela e a Graça é que ela vai falar da cultura da mulher, ok? Ela vai se voltar ali como forma de resistência a partir da visão da mulher, né? Ela tem esse viés, digamos, feminista, né? Como dizem hoje, beleza? Então essa é uma pequena diferença entre ela e a nossa Graça Graúna, mas todas se voltam aí, se a gente pensar, para a questão da resistência indígena em relação a toda essa cultura eurocêntrica, tá bom? Basicamente esse é o ponto em comum entre eles. Nós também vimos aí, quem mais, professora? Nós vimos o nosso Daniel Munduruku, que também tem essa questão da resistência em algumas obras, mas ele se volta mais para o processo reflexivo da própria pessoa, ou seja, eu preciso analisar as coisas que estão dentro de mim, analisar o que eu faço, eu preciso refletir sobre tudo isso. Então ele tem esse aspecto mais reflexivo, diferente aí das duas primeiras, mas em algumas obras ele continua mostrando a literatura indígena como, de fato, preservação da memória, mas ele tem essa pequena, digamos, vertente que é a reflexão, beleza? Nós vimos também, quem mais, professora? Nós vimos aí o Olívio G. Cupé. O Olívio G. Cupé também vai falar dessa literatura indígena, afinal ele é um autor da literatura indígena, só que ele vai se voltar mais para a preservação das histórias. Tanto ele quanto o nosso último, que é o Iaguaré Yamã, todos dois se voltam para essa preservação da memória, né? A diferença entre o primeiro e o segundo aí citados é que o primeiro vai ter essa questão mais voltada para a situação infantil, parecido um pouco ali com a Graça Graúna, enquanto o outro vai se voltar para o geral. Mas qual é o ponto em comum entre todos esses autores? Todos eles vão produzir a literatura indígena como forma de resistência. Esse é o ponto principal, beleza? Não só de resistência, vai servir para a preservação da memória, vai servir ali para mostrar que a cultura deles está o que, gente? Viva. Então, por isso que nós temos que preservar e acreditar nesses autores indígenas. Afinal, muitas vezes nós deixamos esses autores de lado, não é? Mas eles fazem parte da nossa cultura. Afinal, nós aqui do Brasil viemos dessa cultura indígena e não da cultura eurocêntrica. Afinal, essa cultura eurocêntrica nos foi posta de forma obrigatória. Beleza? Então eu espero que tenha ficado aí uma reflexão a respeito da literatura indígena e espero que vocês tenham entendido um pouquinho da literatura indígena e eu fico por aqui.